Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. E você tá onde, Valerinha? No Delísola Cast. Valerinha, esse é o podcast que a gente fala de questões tanto científicas quanto da nossa contemporaneidade. E aí hoje a gente vai falar sobre um dilema contemporâneo, né? Sim, com certeza. Qual que é o tema de hoje? Bom, nós vamos falar sobre essa transição, né, do mundo analógico para o mundo digital. Nós somos uma geração que passou por isso, né? Aliás, quando nós estávamos pensando sobre esse tema, eu fiquei assim, pensando, como que a gente vai falar desse tema sem parecer ter 180 anos de idade, né? Né? Parecer dois dinossauros falando E sabe sobre por que isso. que dá essa impressão? Eu penso, por exemplo, se você pensa no mundo em que os nossos avós viveram, o mundo que nossos pais viveram, o salto tecnológico em relação a mudar o dia a dia, claro que aconteceu, Aham. mas não era na velocidade que a gente tem hoje. É. Hoje o negócio é Parece outro mundo impressionante. completamente diferente, né? Bom, nós nascemos na década de 80, né? Não, se você Então- pensa, por exemplo, smartphone. Uhum. Dá a impressão que ter um smartphone é uma coisa que a gente sempre teve e é uma coisa super recente. Super recente, exatamente. Então a gente, né, queria falar com vocês aqui, nossos queridos ouvintes, que se você, assim como eu, como a gente, vocês tiveram uma infância, uma adolescência ali nos anos 80, nos anos 90, vocês vão se identificar com as nossas vivências, né? E se você é um jovem, nascido Jovem! nos anos 2000 em Cara, diante, eles têm mais de 20 anos de idade. pois é, pra mim, sim, foi esses dias, né? Foi Que ontem. loucura. Então, se você é um jovem, e essa é a chance, então, de você entender como que era esse mundo antes de você nascer, viu, seu jovem mancebo, sua pequena moçoila? E de onde que veio esse insight aí de surgir esse tema? Por que que surgiu essa ideia nessa semana pra você? Pois é, né? Além de ser um assunto sobre o qual nós dois sempre conversamos e refletimos lá em casa, ontem calhou da gente assistir aquela nova propaganda da Apple, né? E aí, diante das nossas reações, né, a gente pensou, vamos gravar sobre isso, que é aquela propaganda do novo iPad. E a produção até tá com esse vídeo aí, e a gente queria passar para vocês que, de repente, vocês não assistiram ainda, né? E aí vão assistir junto com a gente. E é um comercial, então é rapidinho, né? É, rapidinho, Não rapidinho. é uma série, não. Não. Agora, o jovem, Não chega a um minuto, eu acho. o jovem tem dificuldade de assistir por um minuto esse vídeo, Pois mas é, já discutimos isso em outros episódios. Sim. Mas então, vamos aqui, assiste junto com a gente. Produção, pode colocar no ar aí, por favor. Então é isso, pessoal. E aí, como que você reagiu assistindo essa propaganda, hein, Albertinho? Olha, eu gostei. Eu não tive reação negativa. Eu acho que o artista, né, o publicitário, ele fez um negócio que eu acho que chocou muito também, que foi estourar o olhinho do bicho. Tem um menininho, um bichinho lá que estoura o olho Um no emoji, final. né? Você vê, por exemplo, na televisão, o personagem meio que interagindo, o passarinho lá interagindo com a demolição. Mas enfim, o que que você sentiu? Então, a mim já causou um certo desconforto, sabe? Porque, assim, ao ver os livros, os discos, os instrumentos ali sendo esmagados, eu confesso que foi meio que minhas memórias afetivas ali, sabe? Sendo esmagadas, eu fiquei bem desconfortável. Mas, assim, não que a propaganda em si seja um problema, porque a arte, ela também tem essa função de causar esse incômodo, e eu achei muito bem bolada, sabe? E apesar de que a propaganda parece que não foi tão original assim, que eu tava lendo nos comentários, e eu não pesquisei a respeito não, mas nos comentários estavam falando que não é uma propaganda original, que já teve outras empresas que fizeram algo parecido, né? Enfim, mas eu confesso que eu não cheguei a pesquisar, não. Mas é aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se transforma. Mas eu achei bem interessante, mas ao mesmo tempo causou esse incômodo. Eu vi algumas críticas e eu quero comentar sobre as críticas também. O primeiro ponto é que muitas das críticas surgem porque essas empresas de tecnologia, elas estão transformando tudo em conteúdo. Cara, esse negócio do conteúdo é muito complicado. Por exemplo, o músico. A obra dele virou conteúdo. Ou seja, eu sou escritor. Eu tenho os livros aí publicados há muito tempo. Meus livros viraram conteúdo. Não é realmente mais um objeto de arte. A pessoa que faz uma música, a pessoa que cria uma arte, tudo isso está sendo reduzido a
conteúdo, não tem mais dimensão da expressão artística. Quando a gente consome tudo isso, um toque de um dedo. Ou seja, a um clique você consegue consumir a obra artística numa velocidade que a gente perde a dimensão do que é arte. E aí, tem uma metáfora que surge, que a mim não causou dano, mas que algumas pessoas ficaram incomodadas, que é o papel que as empresas de tecnologia têm na destruição dos processos artísticos. Porque, se você pega, por exemplo, livro. Cara, a Amazon acabou com o livro. Acabou com o livro por quê? Porque ela pode vender livro tendo um prejuízo gigantesco para vender outros produtos. Mas isso acabou com as livrarias de bairro, com as livrarias que não conseguiam competir com essas margens. Ou seja, no momento em que a produção artística vira conteúdo, começa a surgir problema. E aí, muita gente também comenta de que não deixa de ser uma metáfora das grandes incorporações criando tecnologias que acabam com o trabalho do artista, como a inteligência artificial, por exemplo. Ou seja, eu consigo pegar e criar, olha que loucura, criar uma música sem saber nada sobre música. Eu consigo falar assim, olha, cria uma música tal sobre o tema tal. Ou seja, quando eu vejo os instrumentos sendo destruídos, eu posso também entender como uma metáfora da destruição do artístico. Sim, a música eu vejo que é um dos setores que mais teve impacto nessa transição para o digital, né? E nós somos da época do vinil, né? Da fita cassete, e depois a chegada do CD e agora essas plataformas digitais, né? Aliás, eu quero mostrar para os jovens. O jovem não vai saber o que é isso. O jovem não vai saber. Eu perguntei aqui na produção, nós estamos aqui no RM Studio, chiquérrimo, perguntei à produção, você tem uma fita cassete aí? E eles tinham, gente, olha aqui, que sensacional, né? São os analógicos, não é mesmo, Ricardo? Então, a gente tem aqui uma fita cassete e uma caneta. Você aí, jovem, você sabe a relação entre esses dois objetos? Você sabe, né, Albertinho? Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Qual que é a relação? Explica pra gente. Acontece, essa fita, pra você que não sabe o que é isso aqui, ó, tava gravado o áudio do rádio, né, que a gente tava ouvindo, enfim. Ou até mesmo pra copiar. A pirataria começou aí, né? A gente comprava uma fita, deixava lá e copiava. A gente ficava horas plantado do lado do rádio para escutar a nossa música favorita, para apertar o REC para gravar, né? E aí, de repente, falava, no meio da música, falava BHFM com você. Pois é, e a gente aí fazia aquela propaganda, a gente ficava pé da vida. A gente queria ter uma gravação parecida com o original. Aí rolava as propagandas no meio da música. O locutor falava. E o interessante é que... E a relação entre esses objetos? É que a gravação era física. Ou seja, isso aqui, essa fita aqui, tinha que girar. E aí... Depois que a gente queria ouvir, a gente tinha que voltar a fita. Rebobinar. Rebobinar. E o Você conhece este verbo, jovem? Rebobinar? Rebobinar. E a gente frequentemente usava isso aqui para rebobinar a fita manualmente. Colocava aqui, ó. E você conseguia rebobinar. Não sei se e às vezes ela enganchava, né, no gravador. Então a gente tinha que puxar e rebobinar manualmente. Exatamente. Aí, frequentemente, a gente usava isso aqui para rebobinar as fitas. Ou seja, eu já dei uma prévia rebobinada nessa fita aqui agora do estúdio. Pois é. E aí, a gente, né, nós somos uma geração que ficava aguardando ansiosamente pelo lançamento dos álbuns dos nossos artistas favoritos, né? Então, quando a gente ouvia no rádio alguma música, falava, opa, essa daí, o meu artista favorito lançou uma música nova. A gente já corria para as lojas de CD e de discos para, né, ter acesso a esse CD, a esse disco. E aí a gente comprava, chegava em casa e ficava ouvindo repetidamente até enjoar. E o legal disso tudo é que a gente tinha uma verdadeira noção do processo artístico do músico, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o álbum A Tempestade, do Legião Urbana, é um álbum mais soturno, né? Um período ali do Legião Urbana em que as músicas são mais melancólicas, enfim. E se a gente pega um outro álbum, o Que País é Este? Já é um álbum mais de rebeldia, né? Um retrato de uma época, enfim. Então, quando você pega um álbum de um artista, você consegue ver o período em que ele estava passando. E hoje a gente tem o lançamento de singles, né? São poucos artistas que lançam álbuns inteiros, só os artistas, né, que já estão aí há muito tempo, que tem essa tradição de lançar os álbuns, mas é muito comum lançar, hoje em dia, singles e os EPs, né? Com poucas músicas. E é uma coisa que perde do processo, é isso que você estava falando, né? Não, inclusive, o single sempre existiu, né? A questão é que o single era parte de um álbum que tinha um conceito. Inclusive, quem popularizou muito isso foram os Beatles. Porque o Sgt. Peppers,
É um álbum que foi feito pra ser ouvido naquela sequência. Ele tem início. Aliás, Alberto sabe tudo de Beatles, viu, minha gente? Vai fazer Tudo. episódio só de Beatles. É, ele Então- pode fazer vários episódios só de Beatles. Sabe a discografia toda, sabe os anos em que foram lançados ali, enfim. Só queria fazer esse adendo. Obrigado. E aí, o ponto é que hoje não existe mais a ideia de ouvir o álbum todo. E a gente também ouvia o álbum todo Sim. por questão de limitação da até própria tecnologia. Porque eu tinha, inclusive, um aparelho de fita cassete que era mega moderno. Olha o que ele fazia. Que ele fazia o saltar de música. Olha, isso eu Porque- nunca vi, não. Ou seja, você tinha um aparelho, tava tocando a música, aí Aham, você colocava, igual a gente coloca hoje no Spotify ou no CD pra pular, aham. ele conseguia identificar o momento de silêncio na fita, passava rapidinho e pulava a trilha. Esse é chique, hein? pular a Não, o trilha- meu era só de acelerar, aqueles tracinhos assim de pra- acelerar. É isso mesmo. E a questão é que o pular uma trilha era algo complicado, ou seja, a gente frequentemente ouvia o álbum todo por uma questão de praticidade. Inclusive, foi com o CD que surgiu uma coisa, essa eu nunca tive não. Eu já vi colegas que tinham, que eram disqueteiras gigantescas. O que o cara fazia? Ele tinha um aparelho de CD, que tinham 7 CDs diferentes, Ah, 8 que cabia CDs vários diferentes. ali. É, minha irmã Frequentemente tinha. era usado no Aham. carro. Frequentemente era usado no carro. Seu pai tinha um carro que tinha um desse, não? Que ficava no porta-malas? Que Tinha, mas eu não, É. cheguei, eu não cheguei a ter isso eu no lembro aparelho. seu pai comentando. O aparelho, eu não cheguei até. Aí você conseguia programar, que já era o início dessa desestruturação. Uhum. Você conseguia escolher músicas específicas de cada álbum específico. Você colocava, eu quero o CD 1, a trilha tal, o CD 5, a trilha tal. Uhum. Ou seja, esses processos foram destruídos um pouco, né? Foram um processo, assim, meio que paulatino. Não foi de uma vez Destruídos mais ou estar menos. no Spotify. Eu não sei se a gente pode falar que aí já era um momento de destruição, né? Eu vejo que foi muito mais. Foi um rompimento muito maior nessa transição pro digital, porque aí, de fato, a produção é toda diferente, né? E aí, essa coisa da gente ouvir o álbum do início ao fim, né? Que você comentou aí, que a nossa geração fazia por uma questão de limitação, né? Uma série de coisas. Eu não lembro a última vez que eu ouvi um álbum do início ao fim. E as minhas playlists, elas são todas, assim, variadíssimas, né? Você até... Você precisa ver o que Valerinha faz. Ela tá lá, músicas pra malhar, mas se você olhar a playlist, tem uma música do Chico Buarque, depois tem, sei lá, Beyoncé, depois tem Beyoncé, não. Do Beyoncé, não. Não. Mas tem músicas animadas, Mais antigas, Spice Girls, Spice Girls, é. mas não é temático. Rick Martin. Rick Martin, Não é nada temático. Fagner. Fagner, aí imagina, você tá vendo lá no Spice Girls, aí depois vem um peixe. Isso acontece mesmo. Bom, então assim, minhas playlists, elas têm as minhas músicas favoritas, né? E eu conecto o fone quando eu vou malhar, eu ponho na Alexa, né? Enfim. E olha que a gente tem bastante disco lá em casa, né? Mas a gente perdeu esse costume de ouvir álbuns inteiros. Mas tá aí, viu? Eu vou ser rebelde. Hoje eu vou chegar em casa e vou ouvir um disco inteiro do De vinil. Fagner, de vinil. Nós temos alguns lá em casa, então vou ouvir aquele Romance no Deserto, de 1987. Vamos ouvir? E- Tomando um vinho. Vamos com certeza. Aí corta pra- Inclusive, E depois eu à noite lá malhando, ouvindo as minhas playlists mais malucas, né? Inclusive, hoje tá tendo um resgate do vinil, né? É. O resgate dessa experiência de abrir. Que outra coisa que existia era o ritual de poder ouvir o CD, ouvir o disco. Você chegava, comprava, aí tinha um encarte, você vê Era o um encarte. ritual mesmo, exatamente. Aliás, eu falei aqui que eu não lembro a última vez que eu ouvi um álbum inteiro. Minto, eu lembro sim, foi aquele do Danny Black. No show que nós fomos do seu amigo, Murilo Gun, né? Que o Danny Black tocou lá. Foi quando eu o conheci, que eu achei fantásticas as músicas dele. Aí, chegando em casa, eu escutei o álbum inteiro, Frequência Rara. Adorei aquele disco. Mas, assim, não é na mesma frequência com que a gente ouvia, né? Na nossa época, nos anos 90, que a gente chegava e ouvia o disco inteiro. Então, teve, né, essa coisa, essa perda aí a música no analógico foi demais. E com relação aos filmes também, né? Filme, eu vejo que houve uma mudança drástica. E a gente tem, né, na nossa época, a gente ia para locadoras. Pois é. Não é Inclusive, mesmo? a locadora, eu gosto de comentar uma coisa, que a experiência da locadora começou a acabar Uhum. com a Blockbuster. Porque acontecia. A gente, antigamente, você que não sabe, não tinha streaming.
a gente frequentemente tinha um relacionamento pessoal, de amizade, com o dono da locadora, com o funcionário da locadora. A gente chegava assim, eu tô querendo ver uma comédia, o que que você tem aí? Ah, esse filme é do jeito que você gosta. Ou seja, muito melhor do que o algoritmo do Netflix, né? Ele sabia o jeito que eu gostava. Não, leva esse filme que você vai adorar. E perceba que existia uma conversa, né? A gente conversava sobre o filme na locadora, tinha uma comunidade que se encontrava só na locadora. Às vezes a gente tem, intrometia, né? Alguém chegava assim, eu tô na dúvida se eu levo esse filme. Aí você nem conhecia a pessoa, pode levar. Esse filme é impressionante. E por que eu falo que a Blockbuster... Você lembra da Blockbuster, né? Lembro. Por que ela começou a acabar com isso na minha percepção? A Blockbuster era muito impessoal. Ou seja, você chegava numa loja gigantesca, que aquele filme que você queria tinha, sei lá, 50 né? cópias do filme. Não tinha aquele negócio de ter que pedir pro cara reservar, ou reserva pra mim. E você chegava, o funcionário nem te conhecia, não era apaixonado por cinema. Porque os funcionários e os donos de locadora, antes da Blockbuster, eram pessoas apaixonadas por filmes. Ou seja, a pessoa não entrou nessa de locadora simplesmente porque era uma boa oportunidade de negócio. Eram pessoas apaixonadas por cinema, apaixonadas por filme. Inclusive, o Quentin Tarantino, que é um dos maiores diretores que a gente tem na atualidade, trabalhou em locadora. É mesmo? Ele começou a ser apaixonado por cinema na locadora. Na locadora. Olha só, e o conhecimento que ele tem de filme é porque ele ficava no locador trabalhando e via filme o dia inteiro. Ah, tá. É engraçado. Sabe uma coisa que eu penso muito? Você estava aí falando, tava me lembrando, que antigamente eu lembrava de todos os filmes que eu assistia. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade em guardar os títulos dos filmes, sabe? Que eu assisto. Então, em casa, assim, dou play no Netflix e assisto um filme lá de bobeira e tal. Não tô falando dos filmes que eu gosto e que tem os artistas que eu mais gosto, enfim, esses é claro que eu vou guardar, que eu vou lembrar. Mas um filme, assim, que a gente vê de bobeira, às vezes a pessoa fala comigo assim, você viu o filme tal? Aí eu fico, não vi não. Aí a pessoa começa a contar um pouquinho do enredo, aí eu falo, peraí, já vi sim, na Netflix ou na HBO, enfim. Eu atribuo isso a essa transição do analógico para o digital, sabe? Porque, como você falou, nas locadoras, a gente ia lá, a gente conversava, a gente ficava namorando um encarte, né? A gente namorava a fita. E outra coisa, na resenha ali atrás da fita, não tinha spoiler, como tem hoje nos streamings. Valerinha, vou lá contar uma coisa de Valerinha. Valerinha. Eu tenho biga de spoiler, eu odeio spoiler. Isso deve ser algum tipo de transtorno psicológico. Ela eu fico brava, real. Spoiler fóbica. Por quê? Os caras atualmente, e aí nisso eu concordo com ela, querem fazer fazer um trailer pra pessoa querer comprar o filme, pra poder assistir no cinema e tal. Só que ele pega as melhores cenas do filme e coloca no trailer. Pois é, vira um resumo. Aí mostra quem é o assassino. Não. Em cinema, sabe o que eu faço? Começa a rolar aqueles trailers lá, eu levanto da sala de cinema, vou lá, compro pipoca, dou o tempinho de começar o filme e depois eu volto. Eu me recuso a assistir trailer. Não, tem filme nosso aí que a gente foi assistir que no trailer, não vou ficar dando spoiler aqui, mostrava quem era o assassino não trailer. Faça isso, não dê spoiler. Mostrava quem era o assassino no trailer. Exatamente. E era uma revelação que só teria no final. Acho que eu sei qual que você tá falando, aquele que eu li o livro que a gente comentou a respeito. Exatamente. Não, e ele mostrava que tinha um assassino e que, na verdade, o mote da história era você saber se o assassino existia ou não. Se era um delírio, se era um delírio da personagem ou não. E é isso que mostrou o assassino. Não, teve o Exterminador do Futuro, que nem é dos bons que eu assisti, não. Que tinha uma traição no exército lá. Não vou ficar dando spoiler. Cara, essa traição acontece com mais de 1 hora de filme. O filme tem 2 horas. Mais de 1 hora de filme você vê a traição. A traição é mostrada no trailer. Pois é. Então o que acontece? Valerinha, então, ela tá num trauma que quando ela coloca o filme, aparece no Netflix, né, a descriçãozinha do filme. Eu nem leio. Ela não lê. Não leio. Não leio mesmo. Passo, batido. Aí eu falo, vamos ver o trailer pra ver se é bom. Ela, não vou ver. Eu falei assim, amor. Não leio comentários de internet, de filme. Eu vou fazer esse risco. Vou assistir esse trailer. Aí eu assim, parece que é bom. Mas tem uns canais no YouTube que são muito bons, que dão a resenha de filmes sem falar sobre o filme. Fala só o mote do filme e aí nos instiga a assistir. Aí, canal do PH Santos é bom demais. PH Santos, gosto muito. PH Santos, eu recomendo. Exatamente. Então, essa coisa que a gente tinha no analógico dos filmes era
tinha o ritual, né, como você disse, e eu acho que o nosso cérebro se acostumava com o tempo das coisas. Tem uma expressão na filosofia que eu gosto muito, que é natureza das coisas. A natureza das coisas, ela tem o seu próprio tempo, né? O tempo de cada coisa. Eu acho que por isso a gente se lembrava. Eu lembro até de alguns encartes, que quando eu alugava na locadora da Tica, né? E a Tica era mó barato, que eu passava lá perto, ela falava, fala com seu pai que chegou Colheita Maldita 3, né? Meu pai gosta muito de filmes de terror, esses mais sangrentos possível. Então, assim, eu lembro até da ordem a ordem não, mas as prateleiras lá em que ficavam os filmes, ali num canto ficava de terror, no outro ficava de comédia. Então, a gente tinha isso, o nosso cérebro se acostumava mais com essas coisas, né? Com a natureza das coisas, digamos. Então, hoje em dia, tudo é muito volátil, né? Tudo muito ao toque dos dedos, e eu acho que o ser humano vai sim perdendo essa ideia de processo. E tem um texto do Heidegger, né, que é um filósofo alemão, que ele é um texto de uma palestra que ele deu na década de 50, chamado Serenidade. E vejam só que interessante, né? Ele já se preocupava com a tecnologia naquela época. Inocente! Mal sabia ele o que viria depois. E aí ele discute essa relação do homem com a tecnologia. É muito interessante. E aí tem um trecho que ele fala assim, ó. Eu trouxe aqui, vou ler para vocês. Ele diz, não nos iludamos. Todos nós, mesmo aqueles que pensam por dever profissional, somos muitas vezes pobres em pensamentos, ficamos sem pensamentos com demasiada facilidade. A ausência de pensamentos é um hóspede sinistro que, no mundo atual, entra e sai em toda parte. Pois hoje toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico. E no mesmo instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece. Então, ele estava ali, né, preocupado com a TV, com o rádio, e já falando dessa noção da efemeridade, né? Então, na década de 50 ele já se preocupava com isso. Hoje em dia, então, que é tudo muito mais volátil. E o que eu gosto muito é que ele começa esse parágrafo falando, não nos iludamos. Por quê? Porque ele também se coloca como sujeito desse processo, que ele também está nessa engrenagem. Nós falamos aqui, né, como é legal ouvir um disco inteiro. Mas eu tô lá na academia com meu fone de ouvido, ouvindo só as músicas que eu mais gosto. A gente também é muito seduzido por essa coisa da facilidade, né? Então... Não, e tem outra coisa interessante, ainda falando sobre o Heidegger, que tem uma distopia muito famosa que em inglês chama Brave New World, que é o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Uhum. E Aldous Huxley fala de um mundo em que vai ter castas genéticas de acordo com a sua profissão e tal. E, ou seja, de acordo com a sua profissão, vai estar dita pelo nascimento. Só que o povo não vai se rebelar porque vai estar fascinado pela tecnologia. E é interessante, né, que a gente pensa em 1984, as pessoas coagidas pela observação do grande irmão. Uhum. Aldous Huxley, cara, esse pessoal vai se iludir pela benesse da tecnologia. Ele já percebeu, anos 30, ele já percebia o quanto que a tecnologia estava nos emburrecendo. Ou seja, é uma preocupação que, é claro, a ficção científica leva para extremo. Sim, sim. Assim como no Fahrenheit, Opa, caiu aqui tá o celular aqui. Destruindo o estúdio? Que assim isso? como no Fahrenheit o pessoal queima livro, a mensagem é sempre extrema. Só que a mensagem extrema é: a tecnologia vai nos seduzir e vai nos lobotomizar. A gente vai ficar cada vez mais burro. E a gente tem evidência sobre isso. A gente já comentou isso em outros episódios. Uhum. E outra coisa interessante é que a gente vive o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha, né? Quando eu ia alugar uma fita de videogame na locadora, ou quando eu ia alugar um filme, eu não tinha tantas opções. Eu não ia ficar tanto tempo escolhendo. E a gente tem a impressão que ter mais opções é uma coisa boa. E a gente tem pesquisa científica... Não, e rapidinho, só te cortando. Eu tenho muito mais dificuldade em procurar no catálogo da Netflix, no streaming, do que na locadora. E a gente tem duas pesquisas que eu trouxe aqui que falam sobre isso. A primeira, o que eles fizeram? Eles queriam saber se era melhor ter mais opção ou menos opção. Aí o que eles fizeram? Os pesquisadores
Pegaram uma mesa de uma loja de alimento gourmet que tinha amostras de geleia para os consumidores experimentarem. Amostra de geleia. E aí tinham duas configurações diferentes, eles queriam ver qual que fazia mais sucesso. Uma mesa tinha 27 tipos de geleia. Desculpa, 24 tipos. Imagina, 24 tipos de geleia. Eu não sei 24 pois sabores. Como que... Deve ser aquelas E a frutas outra exóticas. tinha 6 tipos de geleia. E olha que interessante que descobriu que é o nossa vida Netflix. A mesa que tinha 24 tipos atraiu muito mais atenção e muito mais gente parou para experimentar. 60% dos visitantes da loja fizeram isso. Certo. Só que a mesa que só tinha 6 variedades, que teve muito maior taxa de venda. Quando só tinha 6 opções de experimentar, 30% dos visitantes que pararam nessa mesa compraram. Na mesa que tinha 24, só 3%, olha a diferença, 3% dos visitantes que pararam na mesa que tinha 24 realmente compraram. Caramba. E eu me lembro que uma vez, tem uma sorveteria muito famosa aqui em Belo Horizonte, não sei se ela existe ainda, a São Domingos. É tradicional, assim, tem tipo 100 anos. Se ela acabou, tem uma na eu lamento Floresta. muito. Tinha uma na Floresta. Não sei se ainda existe. Enfim, aí eu cheguei lá, tinham 100 sabores. Isso, sei lá, eu fui lá 20 anos atrás. 100 sabores. Talvez um pouco mais de 20, não? Não sei. E eu cheguei A lá... gente fala 20 anos atrás como se fosse há muito tempo atrás. Cara, mas... tinha de cupuaçu, tinha de bacuri, saputi, aquelas frutas exóticas do norte e nordeste, que são exóticas pra gente aqui do sudeste, né? Tamarindo, enfim, tinha de tudo. E a moça sempre lá, na prontidão, quer experimentar, pode experimentar o que você quiser, né? Aí eu congelei e pedi de morango. E isso é muito interessante Você porque... tinha a possibilidade de pedir os Aí eu lembro que eu sabores fui com mais um colega e diferentes. falei, você vai pegar de morango? Que pra mim, morango é uma escolha mais fácil. Uma escolha mais fácil, porque, infelizmente, tá me trazendo estresse. E aí observaram isso. E aí, isso chegou a um nome que é o paradoxo da escolha. Porque, ao mesmo tempo que eu ter mais opções pode melhorar minha sensação com isso, pode também gerar ansiedade. E, inclusive, tem pesquisa que mostra que isso é cultural. Por exemplo, no Oriente, o paradoxo da escolha é bem menor. Por exemplo, japoneses, coreanos, chineses, quando eles têm muito mais opção, eles gostam e não ficam ansiosos. Só que o Ocidente, por algum motivo cultural que não sabem exatamente qual é, fica totalmente congelado com aquele tanto de opção. E aí, é aquele negócio de querer ver filme e chega um momento, ela tá muito tarde. Tem 1 hora que eu tô buscando um filme aqui e não tô conseguindo escolher. Gera um estresse, né, pro cérebro, porque ele vai pensar, diante daquele tanto de opção ali, me fez lembrar de um episódio do Two and a Half Men, que, como que chama o irmão do Charlie Sheen? Aquele que é o pai do menino? Eu sei qual que é. Como que ele chama? Não Esqueci sei. o nome dele. Enfim, ele começa a entrar numa noia de que ele tá lendo muito pouco. É o dia que o filho vai fazer um trabalho sobre o Senhor das Moscas. Ah, eu lembro esse episódio. É muito bom esse episódio, você lembra? Aí ele chega lá, leva o menino na livraria, na biblioteca, não sei, e aí fala, vamos escolher uns filmes, uns livros aqui e tudo. Aí ele começa a ver aquele tanto de livro e pega, esse daqui é muito bom, esse eu não li, esse outro também não. Aí ele dá um chilique lá na livraria, começa a derrubar tudo e fala, meu Deus, eu não li nada disso, eu não vou ter tempo na minha vida de ler tudo isso, né, enfim. Mas é porque a nossa vida, ela é baseada muito na experiência, a gente quer ter experiências e é humanamente impossível a gente ter todas as experiências diante de todo esse cardápio, né, de todas essas opções. E aí, falando ainda do Heidegger, ele, lá no livro dele, que é a obra-prima dele, o Ser e Tempo, ele fala do conceito do Dasein, né, que é esse termo em alemão. Em algumas traduções, eles traduziram como o ser aí no mundo, e em outras traduções, não traduziram a palavra Dasein, mantiveram o termo, porque falaram que ele é intraduzível, digamos assim, né? Porque o Dasein seria esse estar no mundo que tem a ver com essa experiência. A experiência humana, ela é sempre relacional.
né? Então, ela envolve essa interação com outros seres, com o ambiente, né? Então, até então, né, na época do Heidegger, a filosofia ela estava muito preocupada com essa separação entre sujeito e objeto, e o Heidegger faz um negócio que a filosofia chama do giro ontofenomenológico, porque ele vai dizer, olha, não há separação entre o sujeito e o objeto. No momento em que o sujeito se relaciona com o objeto, ambos saem modificados dessa relação, né? E aí a gente, interpretando, partindo aí dessa ideia do Dasein, interpretando a partir desse mundo digital em que nós vivemos atualmente, nós somos seres aqui no mundo, né? E o mundo que nós conhecíamos já não existe mais. Esse mundo analógico que nós vivemos, é triste falar isso, né? Mas ele já não existe mais. Você ficou triste, olhou pra mim com uma cara de tristeza. Eu tô também pensando, Desculpa. como que uma mulher tão linda consegue ser tão inteligente? Besta. Impressionante. Ai, gente, ele é muito impressionante. besta. Não, não. Eu achei que você ficou triste com essa Não, minha é que na fala. verdade eu sou apaixonado demais. Eu não gosto de ficar babando ovo, não, mas é impressionante. Ai, olha pra você ver, 18 anos de relacionamento bonitinho. Mas você me desconcertou. Bom, a ideia então, né, a gente não ficar lamentando, né, de como era bom o passado, né, mas sim não é isso, nós não é pontuarmos coisas que de fato eram melhores antes e outras que são melhores agora. E aí a gente pegar nessa ideia, né, da natureza das coisas, que as coisas têm o seu tempo. E aí tem o outro texto do Heidegger, aquele que eu li, um trecho que é o da serenidade. Ele vai falar sobre isso, que a gente tem que relacionar com serenidade com as coisas. Tem até um outro trecho aqui, deixa eu ver se eu acho, em que ele fala... Enquanto você está procurando aí, eu vou até falar uma coisa que tem a ver com isso, que hoje tem um termo que encaixa direitinho nessa questão de serenidade, que é o FOMO. Fear of Missing Out. É uma ansiedade típica da contemporaneidade das pessoas ficarem com medo e desesperadas pela perda de atualizações, pela perda de novos conteúdos. É o Fear of Missing Out. Cara, por exemplo, saiu o X-Men 97. Disney, me pague, certo? Estou fazendo um jabá, que é excelente a série. Finalmente, esse stream tá justificando eu pagar. E todo ano eu fico renovando esse negócio. E o X-Men 97, ele, quando lançou, o pessoal falou, nossa, saiu um episódio por semana, né? Não posso perder o episódio que saiu essa semana. Cara, eu assisti 3 episódios. Tô de boa, depois eu vejo o resto. A gente não tem que ficar com esse medo de perder a onda, de perder a atualização. Essa ansiedade, né? Isso faz muito mal pra gente. Sim, eu achei aqui o trecho do Serenidade. Ele fala o seguinte: a cada hora e a cada dia, estamos presos, né, ao rádio e à televisão. O cinema transporta-os semanalmente para os domínios invulgares, frequentemente apenas vulgares, da representação que simula um mundo que não o é. Olha que interessante, né? Simula um mundo que não é. Por toda parte tem acesso ao... Aí tem o termo aqui em alemão, que eu não vou saber falar, Illustrierte Zeitung, que o texto não traduziu esse termo. Aí ele diz, tudo aquilo com que, de hora a hora, os meios de informação atuais excitam, surpreendem, estimulam a imaginação do homem. Então, né, essa preocupação dele de que, além de todos esses problemas, ser sugado, né, trazendo aqui para a nossa contemporaneidade, ser sugado pelo mundo digital é evitar o mundo, é não vivenciar o Dasein. Né? Porque a gente cria, de certa forma, um distanciamento em relação ao que realmente acontece. Inclusive, ressaltar, a tecnologia também aproxima pessoas. Aproxima. Existem conexões. Aliás, assim, a gente tá aqui, né, falando mal não, mais ou menos, apontando pontos positivos e negativos. Mas a gente gosta muito de tecnologia, a gente tá usa usando tecnologia. Uma big tech para poder divulgar tá esse conteúdo. Se não iPad. fosse a tecnologia, vocês não estavam conectando com a gente. Aliás, todo esse estúdio aqui tá todo conectado, enfim. E, aliás, o que teria sido de nós na pandemia sem a tecnologia? Exatamente. Né? Foi graças ao digital que nós pudemos manter as nossas atividades, né? Algumas pessoas puderam ir para o home office, enfim, fazer compras pela internet, cursos, enfim. Nossa, eu fiz trocentos cursos na época da pandemia. Então, a questão não é de demonizar esse mundo digital, mas pensar como que a gente pode usufruir de um modo mais humano, com o mínimo de sequelas possível. Um exemplo sobre isso, por exemplo. Hoje é comum, às vezes, a pessoa tá conversando no WhatsApp com 4 pessoas ao mesmo tempo. Pois a gente não tá dando atenção para 4 pessoas. Não.
a gente não consegue dar atenção para 4 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Ou seja, a tecnologia acaba favorecendo isso. Sim. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma... Aí, rapidinho. Não, pode falar. Pode falar. Te cortei. É porque eu me lembrei aqui de um termo do Heidegger também, desse texto. Hoje eu tô muito heideggeriana, né? Tá muito. Mas tem um termo que ele usa, que é o enraizamento. Acho muito bonito esse termo, nesse texto da Serenidade. Ele fala que faltava, né, na década de 50, esse enraizamento com as coisas, com a natureza das coisas como elas são. E, inclusive, o que eu ia comentar que tem a ver com isso, tem uma palestra, um vídeo do Cortella, o filósofo, sim. professor, que ele fala da pamonha. E é engraçado, né, falar sobre pamonha. Muita gente não sabe, mas eu recentemente que experimentei pamonha a primeira vez, achei muito bom. Eu achei um absurdo ele não conhecer pamonha. Cara, é muito Você tava bom. na casa do Eric, né? Quando você falou isso, o Eric falou, pois eu vou comido. comprar uma pamonha e vou te dar. Cara, pamonha é muito bom. Como que você não conhecia pamonha? Eu comi ano passado, a primeira vez a pamonha. Gente, eu fiquei chocada. Mais de 40 anos de idade. E eu nunca tinha comido pamonha. E eu adoro milho, eu adoro suco de milho, inclusive suco de milho. Nossa, suco de milho é maravilhoso. É uma coisa que as pessoas não imaginam que é delícia. Picolé de milho. Não, é bom demais. Nossa, adoro. Bom, fizemos já a campanha envolvendo o milho. E o Cortella fala do processo da pamonha, coisa bem legal, porque quando eu comprei a pamonha, de certa forma, virou um conteúdo. Ou seja, eu não participei do processo, eu não fiz a pamonha, eu não tenho noção do tempo de fazer pamonha. E ele falava que fazer pamonha na família dele era uma tradição familiar. Ou seja, todo mundo envolvido, desde pegar o milho e transformar aquilo no produto que vai ser comido depois. Ou seja, processo é o que a gente vê na Itália em relação à comida. A pessoa vai fazer um tomate, um molho de tomate, ela não vai pegar um molho qualquer, ela vai fazer o dela. Ela vai pegar e vai ter aquele processo de escolher o tomate, triturar o tomate. Tem até uma amiga minha que mora lá na Itália, a Helena, até um beijo para ela caso ela esteja nos assistindo. A família do marido dela tem uma tradição de todo ano eles fazerem o pomodoro, que é o molho de tomate, e eles se juntam, descascam o tomate, tiram ali a semente e tal, e aí faz pomodoro para a família inteira. E é assim, delicioso. Mas tem todo esse processo, né, de amassar o tomate ali, enfim. Então, essa perda do processo é algo muito marcado na nossa E tem um problema envolvendo contemporaneidade. essa questão do processo, é que atividades que a recompensa é muito rápida e o processo é muito curto, tendem a nos viciar. E, então, por exemplo, hoje é muito mais fácil o jovem ter acesso àquela dopamina direto que vai vir no TikTok a cada vídeo curtinho, do que ele parar e ter o prazer de aprender a tocar violão. Porque aprender a tocar violão é um prazer que vai começar a dar resultado daqui a semanas. Sim, sim. Não é realmente... E depende de um treino, né? Enfim. E é um treino que não é necessariamente prazeroso. Uhum. Ou seja... o dedinho vai doer no a gente início, começa a pular processo. É a música... A música a gente não vê mais como um processo. A arte a gente não vê mais como processo. Isso que chocou muita gente, a propaganda da Apple. Sim, Você vê a arte sendo destruída, como as big techs e as tecnologias estão destruindo os nossos artistas. E não deixa de ser uma verdade também. Você me fez até lembrar de uma amiga minha que ela tem um filho, hoje adolescente, ele tem uns 13 anos, e ele fazia aula de violão quando era pequenininha, ela mostrava os vídeos dela e tudo. Eu falei, nossa, que legal, que bonitinho. Porque eu também toco, né? Então ela mostrava, olha aqui, meu filho tá aprendendo violão e tudo. E aí, recentemente, eu encontrei com ela e perguntei, e aí, seu menino ainda tá tocando? Aí ela falou, não, ganhou um celular, parou de tocar. Me deu uma dó, sabe? Que eu falei, poxa vida, aquele processo artístico ali, né, da criança se desenvolvendo no instrumento e tudo, parou. E eu falei com ela, fala pra ele que o violão faz muito sucesso com as meninas, viu? E tal, pra ver se incentivava. E o interessante é que quando a gente acaba com o processo, a gente acaba com o ócio. A gente acaba com a espera. E a espera, ela é essencial. Por exemplo, vou falar de nossa infância dos anos 80, né? A gente ia assistir o que tinha na televisão. Eu até acho que isso é ruim, a gente não podia escolher o que a gente ia assistir. Só que tinha uma coisa interessante. Por exemplo, se a gente queria ver, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, ou queria ver Jaspion, se a gente não tivesse naquele horário, a gente não assistia. E a televisão não tinha muita programação infantil.
a gente tinha que ser capaz de se entreter com outros tipos de entretenimento. Até tinha, né? Na televisão aberta tinha muita programação infantil. Todas as manhãs tinha. Não, sim, mas por Xuxa, exemplo, à Mara. tarde, Hoje já não tem. à tarde tinha pouca coisa. Falando, Ah, tá. Nos era horários. horário. É. Ou seja, É porque hoje não tem nada. Hoje tá tudo tinha só no digital. Tinha momentos em que a criança, ela era obrigada a brincar sozinha no mundo dela. Ah, sim. Ela tinha o ócio. E o ócio é muito importante pra criança, né? Pra todos nós, na verdade. A gente tá assim, Mas- hoje a gente não consegue, às vezes, almoçar sem estar mexendo no celular. É, pois é. Essa aniquilação do tempo de espera, né? Essa coisa do ócio ter que ser preenchido a todo momento, isso gera ansiedade. E eu vejo isso com meus alunos do curso de Direito, principalmente os dos períodos iniciais, que têm ali 18, 19 anos, e muitos têm muita dificuldade de se concentrar, de assistir uma aula ali do início ao fim, sem estar o tempo todo mexendo no celular. E eu sou muito observadora, eu estou lá dando aula, mas eu estou ali prestando atenção. O aluno começa a mexer no celular, eu penso, eu estou explicando algo importante aqui, ele está ali mexendo no celular. Daqui a pouco ele perde o fio da meada e não dá outra. Ele perde o fio da meada e quando vai tentar prestar atenção de novo, ele tem que se reconectar com aquilo que eu estou explicando e faz uma pergunta que eu acabei de falar. Né? E ele vai perdendo, vai tendo essas interrupções ali do processo mesmo, né? E eu até trouxe um estudo que, atualmente, na verdade, há vários estudos sobre isso, né? Mas eu queria trazer um específico que foi publicado em 2022 pela BMC da Psychiatry, que fez uma investigação sobre a relação entre o uso excessivo dos celulares com depressão, ansiedade, estresse, entre os estudantes universitários. E aí esse estudo, ele pegou 212 estudantes universitários, que foram selecionados aleatoriamente, e dos participantes, 72,2% eram homens, a maioria com idade entre 21 e 23 anos, correspondia a 46,2%, e 62,5% eram solteiros. E aí, Albertinho, veja só, foi evidenciado que havia uma relação significativa entre o uso excessivo dos celulares e o aumento dos níveis de estresse e ansiedade. Eles não conseguiram computar ali, né, estabelecer uma relação significativa com a depressão na escala em que eles apresentaram lá o estudo. O que não significa que não haja uma correlação com o uso excessivo das tecnologias e depressão. Aliás, teria que ver outros estudos, a gente pode até depois fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas esse estudo demonstrou que, de fato, isso gera mais ansiedade e a gente tem visto que o pessoal tem tido dificuldade em ler livros, né? A gente fez um episódio aqui sobre leitura. Aliás, se você não viu, veja depois, não agora, né? Agora está aqui com a gente. Mas terminando aqui esse vídeo, ou se você estiver no Spotify, né? Se estiver nos ouvindo, depois ouça lá o episódio sobre leitura que ficou muito legal, não ficou? E deixa a sua resenha e comentário no Spotify. Isso. Que é importante para aumentar a divulgação da E no plataforma. YouTube também. Olha só. Você vai pegar a sua tarde hoje. Vai entrar no Instagram do Valerinha, Vadelísula, e no meu Alberto Delísula, vai curtir todas as nossas fotos, todos os nossos materiais e vai inscrever lá no Spotify. Pra gente vai continuar aqui com tudo que a gente tá vocês. fazendo. Isso aí. Mas, então, o pessoal tem dificuldade de se concentrar para ler um livro, né? E eu não tô falando só dos jovens, não. Tô falando de adultos também, pessoas da nossa geração, pessoas mais velhas. E aí essa dificuldade de leitura nem é só com relação aos livros mais densos, né? Eu tava falando de Heidegger aqui, que é uma leitura difícil, puxada, mas livros normais, manuais de direito constitucional. Manual já é uma coisa mais esmiuçada, né? Mais palatável. Valerinha, não precisa ali. chegar nisso, não. Tem gente que só assiste série que tem menos de 20 minutos. Pois é. Porque não consegue. E eu descobri um negócio bizarro, que é pessoas buscando, tipo, players, enfim, atualizações pro Netflix, pro Prime Video, de acelerar o vídeo. Acelerar o vídeo na série? Então a pessoa, pra poder assistir, Mas não faz sentido, é. pra ela não ficar ansiosa, ela coloca na velocidade de 1,5. Pra não ficar ansiosa? Pra não ficar... Você tá assistindo um filme, não vai fazer prova daquilo, que eu até entendo. Não, uma aula, beleza. Porque a aula, eu acelero com frequência. Por quê? Sim. Pô, eu tô assistindo uma aula, tem coisa que eu sei, eu quero que passe rápido mesmo. Tem professores que falam mais lentamente, né? Tem pessoas que falam tão lentamente, depois que a gente vai ver na velocidade real, parece que tá no lento. Agora, tem gente que fala tão rapidamente, eu dou um abraço aqui pro Iago Martins, meu amigo Iago Martins. O Iago, ele fala tão rápido, que uma vez teve um vídeo dele que era de 1 hora, falou, vou colocar no e-mail. É impossível, né? O YouTube quase soltou uma mensagem assim,
essa velocidade desse sotaque rápido do Iago é impossível de acelerar. Mas com exceções, né, tipo, pegando conteúdo rápido, de estudar e tal, você acelera. Pô, mas por que você vai acelerar um filme? Não faz sentido. É a experiência no ritmo que o diretor quis fazer. Claro, claro. Aliás, os filmes, atualmente, eu tenho visto que essas produções colocam ali já no início, né, principalmente em filmes de suspense, já colocam no prólogo ali um assassinato, alguma coisa que vai prender a pessoa do tipo, tem algo aqui para ser desvendado, que você tem que assistir o filme todo para você entender. Aqueles filmes antigos em que tinham cenas mais descritivas no início, né? Isso Não a existe gente mais. não tem visto nas produções atuais. Isso é tudo um reflexo dessa contemporaneidade. E a gente vai acelerando não só o nosso trabalho, mas também o nosso lazer. Pois E é. é muito estranho isso, a gente não se permite mais ter o lazer. Essa questão do lazer é muito complicada. Eu acho que foi isso que mais me causou estranhamento no vídeo da Apple, sabe? De achatar todos aqueles, não só lazeres, né? Coisas que são fundantes da nossa personalidade mesmo, né? Nós tivemos a sorte, né? Eu e você, nós viemos de família que valorizam muito essa coisa da arte, né? De música e tal. Então, isso moldou o nosso caráter, nossas memórias afetivas e tudo mais. E aí a gente se depara com um mundo que está absolutamente volátil nesse quesito da arte que transforma. O interessante é que eu já tinha visto um vídeo, eu até busquei na internet para ver se eu trazia para o pessoal, não achei. Era um vídeo similar àquele da Apple, mas era diferente. Ele mostrava uma escrivaninha cheia de coisa. Aí tinha um calendário, tinha um despertador, tinha uma agenda de papel, tinha um negócio de música, enfim. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Aí Você mostrou. mostrava o tempo acelerando e aquelas coisas se fundindo. Ou seja, não era só o celular, mas ia se fundindo no computador, depois ia se fundindo, até que no final só tinha o celular. É um vídeo que não causa esse estranhamento que o da Apple causa. Porque o da Apple tem a destruição, né? O da Apple, você vê a destruição material daquilo que a gente ama. Sim. Não é uma simples substituição. Lembrei aqui de uma coisa que o mundo digital foi muito bom. Foto. Foto é inegável. Foto não tem jeito. Foto é inegável, porque... A gente tem pouquíssima foto da nossa infância. Pouquíssima. Não dá pra comparar a quantidade de foto que tem hoje. Do nosso sobrinho, Aquiles. Cara, do Aquiles eu fui olhar. O Aquiles, baby Aquiles. Nosso afilhado tem... Nosso afilhado. Trocentas tem fotos. 1 ano e 4 meses. Eu tenho 450 fotos do Aquiles. 450 fotos do Baby Aquiles. Se pegar todas as fotos que eu tenho até 18 anos de idade, se der 15 fotos, é muito. Pois é. Então, foto eu não tenho saudade nenhuma da época não, e o pior analógica, era o não. Aqueles filmes da Kodak, sabe? E acontecia... Muitas vezes queimava o filme. E você sabe que a tecnologia da câmera digital surgiu dentro da Kodak, né? Surgiu, o que acontecia? Desenvolveram a tecnologia de câmera digital na Kodak. E a Kodak quebrou. A Kodak hoje não vale mais nada, né? E na época, eles pegaram essa descoberta e falaram assim, não vamos mexer com isso não, porque isso aqui não nos interessa, que o nosso objetivo é vender filme. E aí, em vez da Kodak ser a pioneira em câmera digital, revolucionar o mercado e ficar muito maior do que era na época, ela caiu no ostracismo, que ela não quis. Olha só. Realmente absorver essa tecnologia. Não sabia disso. E tinha uma treta que era o seguinte, você comprava às vezes um filme que tinha 36 poses. Tinha que durar a viagem inteira. Cara, esse filme ia durar a viagem toda. E mais do que isso, se entrasse alguma coisinha de luz, você perdia o filme todo. Você perdia o filme todo. E a gente tinha que rodar o filme. Meu pai era danado pra queimar filme. Você lembra que a gente tirava foto, a gente tinha que fazer assim, ó? A gente apertava o botãozinho assim, ó. Lembra até do barulhinho. Rodar, o que o filme tinha que ser mecanicamente girado. Poxa, a gente tava com a ideia de não parecer que a gente tem 180 anos, mas esse nosso papo tá parecendo, viu? Os jovens não vão fazer ideia do que é isso. Rodar um filme dentro da câmera. Não é, e é uma coisa engraçada que se você pega a velocidade com que a tecnologia está sumindo. Por exemplo, celular. O celular eu acho impressionante porque a gente, quando surgiu o celular ser pequeno era chique. Você lembra disso? Tinha um Nokia pequenininho, quanto menor... Aquele da Xuxa fez o maior sucesso. Tinha aquele Motorola que era fininho, eram todos pequenininhos. O tijolão era mal visto. Era mal visto, tinha StarTAC, que era menorzinho, enfim, eles eram menorzinhos. Eu tinha aquele 6120 tijolão, depois eu tive o menorzinho. E o menorzinho era mais chique. Só que depois o negócio virou televisão.
Uhum. Aí começaram a surgir os celulares gigantescos, porque a Pra pessoa ver queria vídeo, assistir aquilo, ela queria ver aquilo. É, E é uma transformação que a gente Sim. viveu. é, Ou seja, a claro. gente chegou a ver o surgimento do celular, que é uma coisa impressionante. Imagina, antes, seu filho ia para um sítio, alguém falava o sítio de algum colega. Lá não tem telefone não, viu? É, daqui 3 dias ele volta. Daqui a 3 dias ele volta. Aham. Hoje, Uhum. é o mundo, é claro que hoje o mundo é mais violento, hoje o É. mundo tem preocupações essas que a gente não tinha. É inimaginável a gente pensar agora do filho ficar incomunicável por 3 dias. Não vai ficar, O não filho, existe criança, pré-adolescente, né? Eu tinha muito costume de sair de bicicleta no bairro, nos fins de semana, assim, e saía, minha mãe nem imaginava por onde que eu andava, e sem celular, sem nada, né? Não, e Então, era uma loucura, por exemplo, que meio a gente loucura tem uma isso. coisa na nossa infância que tem a ver também com violência, que a gente, com 8 anos de idade, andava no bairro. É. 8 anos de idade, eu saía sozinho. Uhum. Falava, minha mãe, eu tô saindo. E Sim. eu andava no bairro todo. Hoje, Ia na padaria, ia na locadora. Opa, toma água. nossa senhora. Então, tinha isso, né? E isso, a tecnologia, eu vejo que facilitou muito. Então, as fotos, essa coisa da comunicação, de você estar sempre disponível. Claro que há prós e contras quando a gente pensa na sobrecarga de trabalho, né? A pessoa que trabalha em home office, por exemplo, ela fica disponível o tempo Mas inteiro. tem chefe que, em tempos de pandemia e no home office, estava monitorando a movimentação do mouse. Sim, do teclado. Do teclado, a pessoa vai lá fazer o número 2 lá no banheiro. Pois é. O arquivo, eu com certeza ia programar algum programinha pra poder ficar só mexendo no mouse e não ia mexer. Ia ser meu ato de rebeldia. Porque é um absurdo. Pelo amor de Deus. Absurdo. E surgiu essa fiscalização da gente tem que estar disponível o tempo todo. E hoje, outra coisa que tem a ver com isso, a pessoa te manda mensagem, se você não responde em 3 minutos, ela te manda 70. Liga. Enfim. Então, tem, né, a questão da comunicação nesse novo mundo ficou muito mais facilitado, né, pra gente, né, eu passei uma temporada fora no meu doutorado, durante 6 meses a gente se falava todo dia, Claro, facilitou muito. chamada de vídeo, né, com meus pais também, enfim, e a tecnologia, ela é muito boa, mas a gente tem que ter uma noção e de refletir, não ir vivendo no automático e deixar que a gente seja escravizado por essas tecnologias, né? É o que o Heidegger fala do enraizamento, e por isso que eu gosto muito dessa palavra, a gente pensar que esse mundo volátil, esse novo mundo, a gente pensar sempre nesse enraizamento de voltar para as coisas como elas são, e respeitar o tempo das coisas, né? Aí, com isso, a gente consegue agir sempre com cautela e com reflexão e dosando e se observando sempre nessa questão da saúde mental e, né, de uma série de coisas aí. Né, E eu queria Albertinho? saber o que eles pensam sobre o tema. Sim. Quando que eles nasceram? É um tema que não se esgota, né? É um tema que... Não, e daqui a 5 anos, cara, vai ter outras coisas que a gente nem imagina, outras Exatamente. preocupações que a gente nem imagina. É Então deixa seu comentário, se inscreva aí, ativa o sininho. isso aí. Já acabou, né? Que E coisa. já acabou, mas semana que Passa vem tão tem rápido mais. aqui. Isso aí, pessoal. Valeu, pessoal, e até a Um próxima. abraço, obrigada.